Boa noite, gente. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ver o capítulo do Homem Integral. Acho que é o capítulo 7, né? É o item ter e ser, apenas esse item. E Momentos de Saúde e de Consciência, o capítulo 6, também falando sobre a posse. Então, eu fiz um desenho no quadro, né? Tem uma menininha braba. Oi? Estão me indicando para a Bienal. Tá bom. Então, é só para reproduzir, assim, acho que todos nós temos um pequeno marginal dentro de nós, com idade entre 5 a 12 anos, né? E esse pequeno meliante, ele anda por aí, brabo. E a paciência mandou uma saudação de longe, né? E, às vezes, conforme as coisas, entre aspas, externas nos afligem, nós vamos nos sentindo um pouco assim, enfesados, injustiçados, magoados, né? Somos acionados por situações, às vezes, as mais diversas, as mais lógicas ou até mesmo ilógicas para a nossa consciência, que nos tiram do nosso estado de paz, de plenitude, de todo o nosso estado de já conhecimento, né, sobre a vida, de tudo já angariado, tudo aquilo que a gente já leu. E, em alguns momentos, o próprio ego balança. E quando nós balançamos no meio dessa realidade, desse dia a dia, muitas vezes nós ficamos das mais variadas formas, como se fosse um desajuste daquilo que parecia tão sólido. Então, nós podemos nos sentir inferiorizados, nós podemos nos sentir enfraquecidos, nós ficamos irritados, nós ficamos desgarrados, muitas vezes órfãos, às vezes revoltados com Deus, às vezes nós queremos ir embora do país, às vezes nós não deveríamos ter feito essa profissão, mas aí que profissão que eu vou fazer? Às vezes essa família, eu odeio essa família, mas que família que eu vou ter? Então é realmente um estado de delinquência juvenil, entre aspas, em que nós temos dentro de nós um limite, que é o limite do ego, que é o limite imposto por todas essas agressões, entre aspas, que a gente sofre no nosso dia a dia. Então, vamos dizer assim, todo mundo tem um calinho no pé. Eventualmente, esse calinho é apertado. Ou porque eu acho, né, a gente cria dentro da nossa consciência, né, do ego, eu acho que eu já aguentei muito, ou aquela pessoa não valorizou tanto que eu acho que ela tinha que me valorizar, ou porque as coisas se tornam muito desafiadoras no meu dia a dia e eu acabo não conseguindo lograr aquilo que eu acho que eu mereço, né? Então, como é que a gente começa a criar o complexo do eu, que é o ego, tendo em vista que nós estamos no meio externo que não condiz a nossa individualidade? Vejam bem, existe uma realidade externa que não condiz com a minha. Coisas que eu ainda não entendi, modos de pensar diferentes do meu e interpretações distorcidas. Por quê? Se o eu real, o si mesmo é o self, por conseguinte, o ego ainda não consegue compreender a totalidade. Então, a Joana de Ângeles ela vai trabalhar essas questões falando que realmente o despertar da consciência é um parto doloroso, que já diz um mito bíblico. A moça, né, a mulher, ela vai ter seu filho através de um parto dolorido e o homem vai conseguir o seu sustento através do suor do trabalho, vice-versa, né? Então, há um custo para isso. Quando nós, com todas as nossas inferioridades, nossas sensibilidades, daí nós estamos no clima, daí está quente, daí a gente sua, daí está frio, a gente fica hipotérmico, daí está desconfortável porque o alimento não caiu bem, daí um barulho soa estranho no meu ouvido. Isso vai causando reações dentro de mim, dentro dos meus
centros, dentro do meu âmago, e isso vai gerar um desconforto. Porque não há ampliação de consciência sem eu ter uma sensação inicial. Certo? Então, obviamente, se eu andava bem no mundo da mãe, no mundo em que eu ganhava tudo, no mundo quentinho, confortável, no útero, e daqui a pouco eu vou para uma realidade diferente, com barulho que eu não estou acostumado, com pessoas que pensam diferente de mim, com total convicção. Isso vai provocar uma certa agressividade, hostilidade. Eu vou ter um desconforto. E eu vou projetar no mundo, inclusive, as coisas que eu estou sentindo. E isso é errado? Não, isso não é errado, porque o olho não enxerga o próprio olho. Então, o ego não enxerga o próprio ego. A forma como eu tenho de aprender a realidade é espelhando nos outros, é assim para todo mundo. Então, eu posso, por outro lado, racionalizar. Eu posso ser uma exímia estudiosa, uma criança dedicada, que chega em casa e quer agradar a mãe, que agrada a Deus, e eu leio todas as obras, e eu frequento a casa espírita, e eu vou em todas as quermesses que me convidam, eu faço tudo, eu faço rendinhas para as crianças. Mas, por dentro de mim, eu posso não enxergar que eu estou assim com a fumacinha e que tem um alarme ali apitando, e eu não estou enxergando. Eu não quero enxergar, porque, afinal de contas, eu estudei que não é assim. Essa racionalização árida, que provoca uma aridez dentro de nós, também é uma espécie de fuga. Salvo as proporções, ela pode ser útil. Mas se eu fico apenas na coisa externa, se eu fico apenas procurando lógica, lembrando que o ego ele não é total, ele não vê a realidade com 100% de integralidade, eu vou realmente achar que eu vou me inflar. Eu vou achar que aquilo já está dominado, que eu sou o suprassumo, que aquele conhecimento ele já está certo, que aquilo eu já aprendi na vida, né? Os famosos, eu era assim na tua idade, eu já passei por isso. Não com o intuito de dizer, eu sei como é difícil porque eu já passei por isso, mas sim, eu já passei por isso, eu sei do que se trata. Então, é uma certa, um certo orgulho do ego, que realmente cria uma ilusão de já estar apto para aprender a totalidade que a gente não vai conseguir aprender. E como isso vai se transformando, o foco de luz, ele vai passando, o nosso ego, como um caleidoscópio, em várias nuances do nosso self e da realidade, não totais, mas parciais, ele é mutável. Então, o próprio ego, a própria consciência, ela vai se modificando ao longo da vida. Ao contrário do que a gente pensa, um ego forte, um narcisista, um rígido, isso não necessariamente significa que é uma pessoa forte. Às vezes é uma pessoa que está enrijecida, que está unilateralizada, ou que está se protegendo, com unhas e dentes para não sair daquela posição. Então, relacionando assim com os textos da Joana, desses capítulos, a questão da posse material, Jesus sempre fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem traduções que dizem que seria um cabo passar por uma agulha, da língua original. Só que por que será que a questão da posse, da matéria, dos ricos, do mundo, ela dificulta tanto essa questão da gente procurar o valor imutável do ser? Por que será que vocês acham que a questão da riqueza, das conquistas materiais, ela é tão difícil de ser trabalhada quando é um processo verdadeiro, assim, e não ilusório, Ana te tira a visão correta de como proceder e tu vai, segundo o capítulo, tu vai ter uma certa rigidez nos teus sentimentos, nas perdas, desfavorecendo o teu físico através do teu distúrbio mental, das tuas queixas mentais.
por isso. Sim, procura enrijecer e isso acaba cegando, vamos dizer assim, né, a pessoa. Mas o que desperta, que causa tudo isso? Porque ela vai dizer que a coisa material em si, a riqueza, ela é neutra, né? Ela diz isso, a riqueza, o poder econômico, ele é neutro. Por que será que mesmo assim despertam coisas tão fortes em nós? As tuas aspirações se tornam menos elevadas, tu fica preso a situações materiais, tu deixa de doar, de fazer o bem ao outro em função da aquisição que tu tem. Tu tem uma aquisição e tu quer mais outra, e tu acaba te sentindo insatisfeito cada vez mais, né? Como já foi dito. E por que será que quando eu tenho coisas, eu quero mais coisas e eu fico cego? Por que essa matéria produz isso em nós? Porque o vazio, fica um vazio, né? Porque O que gera o vazio? Ter ou não ter? O ter, tu tem que ter sempre mais, porque se tu só te ocupa com isso, né? Se tu não, tu pode ter e pode também te ocupar com o teu crescimento, né? Não necessariamente tu ter significa que tu vai só te preocupar com isso, mas o ter sem se preocupar com o ser, com o desenvolvimento da pessoa, a pessoa que é focada no ter, eu acho que ele traz um vazio. Tu não consegue preencher o vazio, tu sempre tem que ter mais. Não tem fim isso. Ali no capítulo 6 do Homem Integral, ela fala sobre a infantilidade, né? Prolongamento da idade infantil, que daí ela diz, impede o amadurecimento psicológico ao discernimento, e então existência como um ego, como um jogo de bens e pessoas, e como se fossem brinquedos. Eu acho que é por isso que trouxe talvez a criança, para nos remeter a esse estado infantil de querer ter coisas para brincar, como um processo do ego. Sim. Nessa questão do material, né, do ter, o que envolve, muitas vezes, e te desvia a atenção do ser, é quando tu te apega, né? Aí que vem essa questão do querer, e o medo de tu perder o conquistado faz com que tu desvie a atenção do trabalho no ser. Então, aí entra a infantilidade, o não amadurecimento. Então, se tu fica cristalizado nessa questão de que é uma luta, eu tenho que suar, né, para buscar, para ter, isso te consome toda uma energia, todo um tempo que não dá espaço para o ser. E aí, junto ao sentimento, né, de apego, ou do medo da perda, que te desvia dessa atenção. Uhum. Também nesse mesmo capítulo, ela também fala que também não deixa de ser um arquétipo social, porque essa psicologia sociológica... Arquétipo primordial. Primordial, talvez. Que antes a posse era vista como um estado de felicidade, né? Inclusive, na fase adulta, quem tinha posses poderia se garantir feliz. E isso é um conceito talvez que venha na nossa história, uma civilização, né? Enfim, como inconsciente coletivo, né? Não sei. Sim. Ela fala realmente nessa questão de justamente, a partir do momento que eu quero algo, eu não sou frustrado nisso que eu quero, enfim, eu finalmente conquisto o que o ego tem desejo, a minha tendência é querer ficar naquele estado. Por isso que muitas vezes tem pessoas que voltam a ser crianças, né? Que compram carros e carros e carros e ficam brincando de carrinho toda uma existência. E mulheres que ficam na fantasia da princesa, né? Porque elas querem estar sempre mais bela, ficam na princesa. É uma princesa, ela está reencarnada para ser bela. Então as fantasias são muitas, né? E estimula muito o hedonismo, porque a partir do momento que a sociedade julga, porque eu acho que agora eu tenho um valor, finalmente eu conquistei esse valor, e as coisas são mais fáceis para mim, eu acabo entrando numa sexualização e ao mesmo tempo que eu entro nessa fase de sexualização, eu fico
muito desconfiado, porque eu já nem sei se as pessoas se aproximam de mim por interesse ou não. Né? Eu fico extremamente neurótico, porque, como ela fala de novo nesse capítulo, a questão das bolsas de valores, né? Que tu aplica uma quantia, daqui a pouco tu não sabe se no outro dia tu vai perder tudo. Então, essa paz, a harmonia, ela se torna cada vez mais distante, porque nós não fomos frustrados na nossa necessidade. A frustração, o sofrimento, desde quando somos crianças, né? Que eu tinha um irmãozinho, e daí o irmãozinho tinha determinada atenção, e daí a minha mãe viajou, eu tive que ficar com a tia, e daí a tia já não era minha mãe. Tudo isso vai gerando percepções e acomodações no ego que vão estar a favor do meu processo. Então, a gente tem aquela história, aquela velha ideia antiga, né, que tem que dar tudo para a criança, que tem que, né, açucarar em demasia todo o nosso processo, que as pessoas, elas não têm que ser, mas elas têm que ser extremamente acolhidas o tempo todo nas suas vontades. Mas é que sem o azedo não existe o doce. Então, se a gente não conseguir ter esses conflitos, ou pelo menos não entender esses conflitos de uma forma saudável, a tendência, né, o desejo de se tornar realmente ilusoriamente imperecível com a posse, com a matéria, vai ser muito grande. Porque daí, se eu consigo a matéria me dá prazer, eu vou querer ficar na matéria. E eu vou ficar nessa ilusão, que me convém muito para o meu ego, de que realmente eu sou poderosa, de que agora, então, eu sou uma pessoa importante na minha sociedade, de que eu sou mais importante que os outros, de que eu tenho benefícios que os outros não têm, eu tenho entrada VIP, eu faço parte da nata, né? E daqui a pouco, quando eu menos me dar conta, eu vou estar começando a criticar as pessoas com quem eu convivo, porque eu vou me tornando paranoica, e começo a apontar nos outros que fulano é dinheirista, que ciclano, né, é interesseiro, que Beltrano não vê as minhas necessidades, mas, no entanto, eu estou fazendo isso comigo mesmo. Então, a gente vai ficando cada vez mais cego com a ilusão de estar cada vez melhor, né? Então, esses estados, esses atavismos, lembrando que eu sou aquilo que eu construí ao longo das minhas existências, isso a Joana sempre vem falando, vai constelando uma situação ilusória. Porque a matéria, ela é neutra, mas ela tem que estar a serviço do meu processo, e não o contrário. Porque quando a Joana vai falar que quando eu consigo que a matéria esteja a serviço do meu processo, quando eu começo com essa agitação a formar uma morada, uma casinha, mesmo que singela, um pouco de uma chama de consciência, eu estou fazendo aquela morada que eu quero que Deus quer que eu faça dentro de mim a serviço dele. Então, na verdade, aquilo que é eterno, que é o bem que eu faço, que é a harmonia que eu conquisto, que é o quanto eu me trabalho, independe da matéria. Embora a matéria seja uma ferramenta muito interessante. Por quê? Porque ela vai despertar esses estados de infantilidade. A posse, o barro, a argila, todo tipo de matéria-prima, eles despertam coisas na psique humana. A mesma coisa a matéria. Então, isso pode ser usado a favor do meu processo psicológico, inclusive como autoconhecimento. Caso contrário, recai naquela mesquinhez que ela fala também, né? De eu ficar mesquinha, de eu ficar, então, mal-humorado, cada vez mais, né, ensandecido por algo que eu suponho ser o melhor para a minha vida, né? E quando vê, se passa a existência. E se passa e vai tudo, e aquela herança que eu lutei vai ficar nas mãos de outras pessoas, e meu corpo se vai também de novo, e minha encarnação se foi. Então, se eu fico nessa situação, né, onde eu me estagno num lugar, achando que aquele lugar me pertence, porque pode ser o corpo, mas pode ser uma situação financeira também, que as pessoas, né, nós, tudo bem, trabalhamos, estudamos, nos dedicamos e conquistamos tais coisas, legal. Mas a gente vê pessoas extremamente arraigadas numa situação
que a gente sabe que é transitória, né? E sem fazer um serviço dentro de si. Então, é como se o jegue, o ego, tivesse indo para um lugar sem consciência, sem burilamento. E isso dá espaço para o demônio, né? Demos, diabo, dividir, e eu vou ficar dissociado. Daí eu vou criar uma outra personalidade, em que eu realmente me acho notório, me acho conquistador. Às vezes a gente ouve gente dizendo, inclusive, que essas pessoas são mendigas provavelmente porque são inferiores moralmente, né? A gente ouve. Elas estão nessa situação por quê? Porque não se esforçaram. Porque elas não merecem, porque eu estou mais evoluído intelectualmente. Sou mais evoluído moralmente. Isso é uma presunção. Né? Eu estou julgando uma situação a qual eu desconheço. Às vezes, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um dos espíritos fala: ajudei um dos mendigos a quem agora me cabe implorar. Ele frisa implorar. Então, alguém que ele ajudou em vida e que está num nível muito melhor que o dele. Porque a nossa visão, a nossa hipocrisia terrestre, ela é muito restrita. Nós herdamos os nossos pais, até por uma questão de ignorância, porque uma questão de lidar com a agressividade do mundo. O meio hostil, a selva é perigosa, de noite o barulho dos bichos aumentam, porque eles estão caçando, então eu tenho que ensinar meu filho a não ser idiota, não é assim? Fulano é muito vivo, é esperto, vai se dar bem. Né? Então, a gente é criado a competir. A gente não é criado a olhar para o nosso self, ver qual é o nosso potencial e trabalhar para se aprimorar, que faria toda a diferença. Sendo isso impossível, porque somos todos diferentes, nós vamos desenvolvendo processos neuróticos. E os que conseguem chegar lá, que lá seria essa conquista, né? Se abestalham. E muitas vezes pioram muito mais a situação, porque não souberam brincar. Daí aquilo que era para ser algo em favor do social, em favor de conquistas, muitas vezes intelectuais, se torna o próprio algoz. Né? Mas o mundo não é uma competição? De uma certa forma, nós nos vemos preparados para isso, com as nossas resistências naturais. A questão é que nós extrapolamos essas concorrências, essa disputa. Não viemos para disputar o nosso espaço, nossa conquista, desde quando lá lutávamos para sobreviver, para caçar, enfim. Essa disputa ela não é, ela é natural, ela não é assim, mais ou menos. O que a Joana fala nos outros capítulos, né, é que essa questão de disputa se fez necessária conforme o embrutecimento da época. Então, realmente, houve um momento em que o ser humano estava ainda aprendendo com a dor, né? Aprendendo comendo o seu adversário, e tiveram várias outras situações mais agressivas em que a gente precisou, até para descobrir que o outro é o outro e eu sou eu. Né? A gente se machuca na ignorância, na inconsciência também. Então, na verdade, teríamos espaço para todo mundo e alimento para todo mundo, né? Tirando de uma região para outra, seguindo a minha aptidão e não aquilo que eu fantasio na minha onipotência. Né? Eu acho que eu tenho que ser chefe de Paris, mas eu nasci para ser cozinheiro, e daí, ao invés de estar cozinhando, eu estou tentando ir para Paris, entendeu? Então, na verdade, não é que a gente não tenha um instinto de sobrevivência, só que a gente foi ensinado que, para ter esse instinto, a gente tem que duelar com o nosso próximo. E esse é o problema. Porque, na verdade, duas pessoas que querem atravessar a mesma travessia, se uma passa de cada vez, mas se duas se empurram, as duas caem. Né? Então, a impressão é essa, que realmente a gente poderia viver num mundo mais harmônico no momento que a gente desperta essa consciência. Como nós estamos presos a encarnações em que as pessoas realmente eram bárbaras, ninguém saía sem uma arma de casa, as pessoas se matavam, às vezes, porque o ego, o orgulho era ferido. Nós temos esse instinto de achar que as coisas realmente funcionam assim. Mas a tendência é que a própria evolução biológica, né, nossa própria genética, vá se modificando
que é o que os espíritos falam, com o passar das gerações, conforme a nossa consciência vá se tornando, né, mais alargada. Aqui como tem que fala assim da insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas. Então, né, e a cuidar do ego. Então, quando ele amontoa a coisa, ele se cerca de um amontoado, na verdade, para satisfazer o ego. Sim, Levado pela insegurança. sim. Uma falsa segurança. Sim. É aquela situação, né? O menino está fazendo um castelo de areia na beira do mar e ele faz, daqui a pouco vem o mar e derruba. Dessa vez eu vou fazer mais rápido, mas o mar vai vir de novo. Então a gente faz isso na nossa encarnação. A gente pensa que se formos mais espertos e mais ágeis, e olha a ilusão que se cria, né? Como se nós fôssemos semideuses. Então a gente cria uma ilusão, porque eu tive uma facilidade qualquer, que às vezes nem é, às vezes é só uma questão de circunstância. Eu vou amontoar aquilo, aquilo vai me proteger. Mas a morte vai vir para todo mundo. E o processo que eu tenho que desenvolver, ele está ali me desafiando, independente de eu segui-lo ou não. Então é um grande desperdício, né? A gente tem essa educação. É diferente, gente, da gente realmente lutar para trabalhar, para ter o sustento, né? Para procurar uma moradia, para ter vestimenta, para ter alimento, para pagar suas contas, né? Não é essa ideia de desistir da vida, de não se especializar, de não... Não, eu acho que toda a matéria é neutra, ela está a serviço, se nós estivermos, né, usando ela a nosso próprio propósito, a gente vai desenvolver a paciência, a gente vai desenvolver a inteligência, o próprio fato de querer estar melhor vai fazer com que eu me desenvolva mais. Então, isso por si só não é ruim. O problema é justamente esse excesso. Chega um momento que daí eu paro de fazer essa consciência. Eu paro de querer viver o conflito, porque o conflito me dói. Porque o mundo já está aceitando aquilo que eu já, né, onde eu estou chegando, onde eu quero. Ou eu quero chegar onde eu acho que o mundo aceita. Daí, quando eu me aposentar, eu não vou ter que me estressar, porque daí eu estou aposentada, eu posso só, né, viver da vida, beber água da fonte, comer fruta fresca. Não é assim? Vou curtir meus netos. Daí a gente fica nessa ilusão, porque, no fundo, a gente gostaria de poder dizer, agora a minha consciência vai ficar aqui, nós vamos montar um castelinho aqui e ninguém vai nos pegar. Não é assim? Nós estamos caminhando cansados, a gente quer acreditar por nossa infantilidade, porque a gente cria uma ilusão de que estamos mais cansados que os outros, que nós somos mais importantes e que já demos o nosso quinhão para a vida, como se cada dia não fosse uma oportunidade, por acréscimo de misericórdia de Deus, de nos melhorarmos, né? E daí a gente cria essas ilusões. Mas é interessante que, na verdade, como diz aqui, ó, a psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança, né? E a felicidade era medida exatamente pelos haveres acumulados. Quer dizer, isso vem lá dos primórdios, da coisa que o contexto ter, efetivamente, é que nos dava a verdadeira segurança. Né? E que, na verdade, isso vai se esvaindo, e aí o ter, e mais o ter, e mais o ter, e a tal felicidade, quanto mais ter, não vem. É essa sensação que nos dá ainda, né? O ter da segurança. Né? Que, agora, se é certo, se é errado, é outro foco. Né? Não, com certeza. Do que esse ter esconde é outra coisa de ver. Né? Mas eu acho que o ter... voltando ao assunto anterior, eu acho que ele proporciona muito poder. Né? E este poder é o que dá a segurança e que dá o não entendimento do ter. Porque o ter é necessário. A gente necessita. Só que o neuroticamente, não. Né? De cada vez ter mais. Né? Exatamente, assim, é difícil realmente, quando o negócio é conosco, é difícil a gente mensurar até que ponto eu não estou criando um subterfúgio, né? Porque eu tenho embasamento para dizer que eu estou fazendo algo, porque é básico que todo mundo deve ter, né? Todo mundo tem que ter uma moradia,
Todo mundo tem que ter um marido, todo mundo tem que viajar para a Europa, todo mundo tem que ter uma Mercedes. Eu não consegui ter uma Mercedes, então eu vou investir na bolsa de valores, eu perdi tudo, eu estou deprimido, eu já não tenho mais saúde, e vai, né? Então, na verdade, claro que existe um momento em que a gente quer criar uma segurança para nós mesmos. Acho que é até hipocrisia dizer que não. Eu acho que a ideia não é renegar a matéria, ela está aí para trabalharmos nela. Inclusive, existem coisas que, se nós não tivermos conquistado a matéria, a gente não vai conseguir realizar, né? Nosso esforço, ele também tem uma recompensa, o pão de cada dia, né? A gente tem que sair para procurar o pão nosso de cada dia. Então, claro que o trabalho ele é constante. Mas a ideia é, eu tenho uma travessia de gelo para realizar. Porém, eu não posso parar, porque se eu parar, vão congelar minhas patas, eu vou cair. Tem algumas áreas do gelo que são perigosas, que parecem ser sólidas, mas vão cair. Então, nesses momentos, a gente tem que um pouco andar na vida como as raposas, né? Que tem aquela audição aguçada e que, se forem argutas, elas vão saber quando é que vai despencar o gelo, mas não pode parar. Então, eu acho que, quando a Joana fala em ciladas sociais, vamos usar as ciladas, tem as ciladas, essas, né, da matéria, porque a gente tem muita historinha, né? E aquela coisa, eu criei a minha filha, dá um exemplo, dei todo o amor, cuidei, agora ela casou, passou num concurso em que, e daí tu sente aquele orgulho da pessoa falando, 0,001% passam. E ela passou, e ela tem empregados, e ela tem um marido, ela tem um neto que eu amo, e daí eu vou na casa dela. Ela não reconhece que eu tenho labirintite. Tomo 3 espécies de remédios e aumento a dose para ajudar a cuidar do neto que eu amo. Passo a tarde inteira naquela casa e estou lá cuidando do neto que eu amo e da filha que eu sou obrigada a amar. Mas tu não ama tua filha? Não, eu amo minha filha. Daí eu estou lá e não sei o quê. E depois que nós comemos pizza, sei lá, ela chega no outro dia e diz, mas por que vocês não limparam o prato? Eu cheguei cansada de casa. Aquilo acabou com o meu mundo. O que acontece? Eu me tomo de tanta raiva que agora eu não quero mais olhar para a cara da minha filha. E ela insiste que quer vir me ver no Dia das Mães. Mas ela não entende que eu não suporto mais isso, porque eu já estou com tal idade. Daí aquela crise terrível da idade, né? Então, o que parece para vocês? Me parece uma pessoa que é humilde. O que ela quis dizer, né? É uma pessoa que é humilde, que quer o melhor para sua filha, que ama de forma assim abnegada o seu neto, que faz tudo mais um pouco, que deixa de fazer um pouquinho e não é reconhecida, que mesmo adoecida cuida do seu neto. E a filha que estudou tanto, que eu cuidei essa filha, né? Agora ela não me dá nem a bola, nem a mínima, só porque ela está num nível de vida, né, muito superior. O que tem por trás disso? Uma pessoa em crise com a idade, uma pessoa que não aceita seu limite, porque ela mesma se ofereceu. Então, ela já cria aquela cilada, aquela armadilha, para dizer que foi com a labirintite, mas não disse, filha, eu estou em crise, eu não posso ir, né, contrata alguém. Não, eu quero passar com o meu neto, não é assim? Eu tenho essa filha, mas eu ensinei para ela desde pequenininha que o valor que ela tem que ter é da moeda. E daí ela agora se acha uma semideusa, porque está no papel assim. E eu estou estranhando os valores dela. Eu estou numa posição em que a juventude já não me pertence, pertence a ela. O filho é dela, o marido dela, a posse está com ela. Aquilo me dá uma inveja tremenda. Eu não posso mais ver minha filha. Vocês entendem a diferença? A gente tem muitas ciladas diárias e discursos lindos e profundos por dificuldade de desapegar da matéria. E matéria eu digo de poder, de beleza, de visão social, de status, da própria saúde. Porque a doença, a limitação, ela também vem demonstrar uma limitação psíquica que eu tenho que respeitar. Eu renegar isso é eu ser até inconsequente, rebelde, delinquente com o meu corpo, né?
E os discursos são esses. Então, tem muitas ciladas sociais que estão por aí, né? E como a gente vê isso bastante, né? Exatamente com relação à família, né? As avós extremamente dedicadas, mas penalizando porque faz aquilo, né? Mas se dedicando muito, mas contestando, se arrastando porque eu estou doente, que o meu joelho dói, mas eu faço porque é a minha filha, mas a minha filha não reconhece. E como a gente vê intensamente isso no centro espírita, onde a gente recebe o pessoal coloca. Essa demanda é enorme, efetivamente isso aí. Como as pessoas conseguem traduzir esse materialismo dessa forma, né? E daí eu também estou colocando em voga as minhas necessidades apenas. Porque eu estou delegando ao externo. Não tem nada acontecendo aqui dentro. Eu estou desconfortável. Mas eu poderia ter uma atitude humilde de perceber que eu estou desconfortável, porque a vida está sinalizando que agora eu tenho que largar um pouco o osso, eu deixar o outro roer um pouquinho, que os meus limites já não são os mesmos. Isso até é bom se eu aceitar numa tranquila isso, né? Tem outras pessoas que podem fazer isso por mim. Né? Que o dinheiro talvez não tenha tanto valor, que o outro não se deu conta, e ele tem todo o direito de não se dar conta. Não é assim? A gente quer que o outro já entenda aquilo que eu acho que eu entendi, porque se eu faço questão que o outro saiba, é porque eu ainda não sei, né? Sou mais uma cilada. Então, quando alguém mexe muito conosco, de uma forma quase irracional, é porque aí tem. Né? Aí tem coisa que eu acho que eu já fiz todo um processo e eu não fiz. E é claro que a gente vai ver. Os bebês de 90 anos, né? Então, a gente vê assim que é o outro, que eu realmente estou numa situação ruim, e daí tu ouve. Porque a gente tem que lembrar do Xavier, né? Tu pode ter razão, mas o outro tem necessidade. Daí tu ouve. Daí tu não tem paciência, mas tu ouve. Daí tu vai aprendendo a ter paciência também, né? Porque esse é o trabalho. Que às vezes é difícil, a gente lida com as nossas questões. Às vezes eu tenho dificuldade de lidar com o meu lado ranhento, mimizento. Eu não me permito sentar e chorar e dizer, alguém não fazem o que eu quero, né? Daí, quando o outro faz, eu fico com raiva. Porque eu queria também, às vezes, né, poder parar e... Né? É normal, a gente está passando por isso, a gente está sendo balançado internamente. O ego está tentando ampliar a consciência, enquanto a gente não conseguir, ele vai continuar. Esse sofrimento, essa agonia, né? Às vezes um vazio que a gente cria, uma falta de um... É o ego querendo expandir. Eu já sou um otimista, eu acho que nós estamos conseguindo segurar um pouco já o nosso ego, né, de uma certa forma, né? Falando de maneira geral, assim, no nosso contexto de conhecimento, de entendimento, de consciência, hoje nós já estamos num certo nível de segurar um pouco esse ego, ou pelo menos controlá-lo, né, de uma forma. Acho que nós já estamos num patamar um pouco... Né? Sim, acho que a gente está conseguindo lidar melhor com ele, né? Porque o ego está se movimentando, ele está ampliando-se. Às vezes a gente passa por níveis de rebaixamento do ego, né? Por exemplo, quando a gente sonha, né? Ou quando a gente passa por um trauma muito grande, ou quando eu estou num dia muito ruim, em que eu fico um pouco regressivo, né? Eu sei que aquele dia eu não acordei bem, já aviso, né? Ó, fulano, hoje eu não acordei bem, ou seja, não cutuca muito que eu já estou ali na reserva, né, da gasolina. Então, a gente vai aprendendo a lidar, porque é aceitar que tem um limite também nisso, né? Porque tem um self que quer ser escutado. Então, para isso, tem que haver uma flexibilidade do ego, de poder fazer essa escuta, de tentar, né, não se estranhar tanto, deixar sentir a frustração, às vezes a tristeza. Muitas vezes, quando nós conseguimos externar aquilo que a gente sente e admitir para os outros que a gente está num período de fraqueza, o outro até agradece, porque ele diz, eu também. É tão bom quando a gente ouve, né, que o outro também está triste, às vezes, e não por mal, mas é tão bom saber que tem gente que está, ainda mais em tempos virtuais e reais como hoje,
de saber que tem gente que também está se esforçando, porque aquele dia também está sendo difícil para ela. Então, eu saber que ali aquela criatura também está com problema na família, também está com problema, está se sentindo inseguro, não tem certeza para onde vai. Às vezes é interessante nós nos espelharmos. Até nem que a gente não que se satisfaça com o sofrimento do outro, Isso. mas se identifica, né, se solidariza com aquilo ali e vê que é um processo que faz parte dele, de mim, e que nós temos que controlar isso, que não é só eu, não é só meu, é de um todo, e que a gente tem que se melhorar nesse contexto todo, mas que não me satisfaça porque, viu, ele está sofrendo também, então vão... Esse egoísmo também. Não de posse, né? Mas Posse, de poder realmente ver que há um processo acontecendo coletivo. Isso é muito interessante nas redes sociais, né? Às vezes a gente vê figuras bonitas em paisagens maravilhosas. Vocês já perceberam que está todo mundo viajando o tempo todo? E está todo mundo comendo pratos magníficos em segundas-feiras. Gente, é fantástico. As pessoas tão lindas e magras, elas conseguiram alcançar a dieta. Todas ao mesmo tempo. Vocês perceberam como elas enriqueceram nos últimos anos? Como elas têm amigos e têm galera junto? Tá, agora tem a oportunidade de conhecer uma dessas histórias a fundo, de ser amigo íntimo de uma dessas. Vocês vão ver outra realidade. A gente segue coletividades, né? A boiada vai indo. É bonito agora, vamos fazer tudo. E daí todo mundo fica se estranhando, achando que está todo mundo bem. Uma própria cilada que nós mesmos inventamos, né? Mas a grande realidade é que está todo mundo em processo provatório aqui. Todo mundo está tendo muita dificuldade nesse momento. Tu pode até ter conquistado um estado de harmonia, porque isso foi burilado, mas isso não é constante. Vão ter momentos em que tu vai ser testado e teu ego vai sacudir. Que tu vai sacudir tuas defesas, que tu vai ser pego de surpresa. As ciladas da vida, né? Então, é uma grande ilusão. Porque se eu realmente começo a achar que está todo mundo bem e eu estou mal, eu realmente vou começar a achar que eu não atingi, né? Daí eu vou procurar ter mais dinheiro. E daí eu vou entrar nessa roda de samsara de novo, né? Na verdade, o ego ele permanece sempre do mesmo tamanho. Eu não posso encaixotar o ego. Bom, tá, ele está encaixotado, agora isso aqui não me incomoda mais. O tamanho dele é sempre o mesmo. Eu que tenho que saber conviver com esse tamanho. Eu tenho que ter força para... O ego, ele é um complexo. Como complexo, né? Que é um aglomerado de emoção que formou uma realidade. Então, a minha realidade é uma conquista, mas o meu peso é a minha medida. O que eu conquistei até hoje, eu sou a soma das minhas existências. Daí, claro, eu mereço um pai alcoólatra e uma mãe rígida. O meu ego não vai ser tão forte, porque eu não tive aqueles elementos básicos e estruturadores, e para mim foi um pouquinho mais difícil. Não significa que eu vou ser mais fraco. Posso ter um self maravilhoso que vai orientar muito bem aquilo. Eu posso até dar uma pirada no meio do caminho e voltar. Então, um ego forte, novamente, não significa que isso seja uma grandeza moral. E outra, o ego ele também se fortalece. Quando eu estou numa situação em que eu estou alimentado, em que eu estou me sentindo amado, em que eu estou me sentindo seguro, o ego também está bem. Agora, numa situação de estresse, numa situação que eu estou com muito medo, o ego também enfraquece. Então, ele vai se modificando também, né? Eu acho que a consciência, né, que se tem que confrontar o ego, porque o ego sempre vai se defender, sempre vai usar o mecanismo para não se confrontar. Só que todo o mecanismo de defesa ele tem prazo de validade, né? Em algum momento isso vai cair ou vai se transformar em doença ou sei lá. Mas todo o mecanismo de defesa do ego ele tem prazo de validade. Então eu acho que tomar consciência de que a gente tem que se olhar já é uma grande conquista. Quando tu falas, eu acho que nós pelo menos assim, não sei se conseguimos mexer com estruturas, mas pelo menos a gente tem consciência que temos que mexer, que tem que olhar. Eu acho que a grande conquista para mim assim, é ter consciência que... eu tenho uma responsabilidade perante a vida. Eu acho que essa ideia de responsabilidade é bem interessante, né? Não é uma culpa, mas também não é uma coisa que não há trabalho a ser feito. Te acha? Porque senão nós criamos essas outras ilusões, por exemplo, atingir tudo que se tinha para ser feito numa vida. Olha a fantasia da pessoa. Cheguei num ponto da minha vida
que daí eu já não sei, olho para o lado, meus filhos estão casados, graças a Deus, né? Queria que estivesse em casa, quem sabe, gastando dinheiro, se drogando, sei lá. Meus filhos estão todos casados, eles têm suas vidas, sim, as pessoas, né? Tem mais o que fazer, tem que cuidar das infantilidades, né? E, enfim, às vezes nem se deram conta, enfim, realmente estão em outra situação. E eu agora estou nesse vazio, que eu sinto que eu tenho que ir para um caminho, não sei para qual caminho irei. Quase toca Rapunzel, no fundo, uma música assim, né? O vento levou, porque tu criou uma fantasia a vida inteira, não é mesmo? É muito infantil isso, se a gente parar para pensar. Aquela frase velha, né? Que o mar calmo, ele não agride o marinheiro, mas não foi para isso que os marinheiros foram feitos, né? Tem que ter um mar agitado. Ele também é real na nossa vida. A gente está sempre sendo desafiado. Mesmo vivendo no campo, mesmo vivendo sendo Hare Krishna, né? Uma hora uma formiga vai te picar e tu vai ficar com alergia e aí aquilo vai te irritar. Não importa a situação, a gente sempre vai ter um mundo mental dentro de nós e nós estamos conectados com o processo coletivo, nós temos uma rede fora de nós também que está nos interferindo o tempo todo. Se acontece uma guerra na Síria, isso vai afetar a minha realidade aqui. Se um irmão meu morre do meu lado, isso vai afetar a minha realidade. Se tem alguém sofrendo, eu estou feliz, isso vai afetar a minha realidade. Então, é um ato de humildade a gente poder olhar para o lado e ver que a realidade é maior do que a gente fantasia, né? Nós criamos muitas fantasias do ego. Fantasias de realidade. Colocaste uma questão, e a Joana, acho que é nesse de posses que ela fala, né? Desse trabalho que ele deve do ter, né, do ter o material e tudo, mas que deveria ser na busca de paz, do conhecimento, do compartilhar. E exatamente esses exemplos que tu trouxeste, né, daquela mãe e agora avó abnegada, coisa e tal, com seus conflitos, ou quando tu chega num estágio que tu diz está tudo perfeito, mas tô sentindo um ninho vazio ou algo assim. E aí entra essa diferença. Então, eu acho que esse começar de uma consciência, né, de que tu precisa fazer algo, de que ele está ali, que não pode ficar cristalizado, e com isso tu começar a observar aonde tu pode atuar, esse teu senso de responsabilidade para contigo e para com a vida, né, com a obra divina, ele vai te colocando frente a outros desafios que daí não te deixam naquela situação de comodidade, de criar lá as teias de aranha, só na sombrinha, né, brisa fresca, coisa e tal. Te coloca diante de outros desafios, resgatando, inclusive, essa tua história, né, lá de tantas outras existências, curando até tuas feridas, isso e aquilo. E que vai demonstrando que, sim, aquele acúmulo material, ele pode te dar a segurança do teto, uma segurança no momento da questão da saúde, se tu precisar o alimento, mas que ele não é tudo, que algo a mais está contribuindo para essa tua paz interior. Então, eu percebo hoje, e aqui eu acho que são pouquíssimos os jovens, a gente já cruzou a linha ali dos 40, 45, ou muito mais, né? Muitos próximos de uma aposentadoria, que a gente não busca mais aquela coisa do acomodar, do chinelinho, do pijama, coisa. Não, e sim o que eu posso fazer? É quase aquela pergunta, né, do Paulo para Cristo: o que queres que eu faça? E aí tu percebe que nessa tua luta íntima, e quando tu te coloca nessa condição e começa a fazer essas perguntas, começam a aparecer as questões assim, aqui tu pode atuar, ali tu pode atuar. E se tu abraça isso, tu começa a trilhar um caminho de paz. Tu não está resolvido ainda, está muito longe, mas tu começa já a te acerenar, a não te apegar e te preparar para quando essa onda vier e derrubar o teu castelinho. Porque não é mais o castelinho que importa, e sim aquele movimento de construí-lo. Então, é assim que eu sinto essa nossa caminhada, entre aspas, uma tomada de consciência no momento atual. E eu considero isso parte, sim, da transição, que é a gente perceber que realmente não é o ego timoneiro, né? Que nós aqui, um eu profundo que começa a se fazer presente e dizer assim, aqui quem dirige o barco sou eu. É assim que eu sinto esse momento, e fazendo essa leitura da Joana aqui nos dois capítulos. Ciência, eu acho que tem uma outra questão.
A gente fica muito fantasiada de identificações e de projeções. Por exemplo, meu ego imaginário. Eu sou uma pessoa boa, eu vou para o centro espírita, eu faço curso, eu contribuo com a casa, eu faço trabalho voluntário, faço a oração mais bonita, o discurso mais bonito. Eu sou um espírita maravilhoso. Tomar consciência que isso é uma idealização de ego, eu acho que é o grande momento nosso. Porque nós idealizamos o que nós queremos ser, só que sem olhar quem somos. Porque olhar para quem eu sou, a pequenez do meu ser, e o que eu tenho que fazer para que essa pequenez não me derrube, eu acho que é a grande questão desse momento. E a gente idealiza em cima até de coisas muito bonitas, muito generosas. Eu sou maravilhosa. E aí eu acho que entra a grande questão assim, ó, é a tirania do bonzinho. Eu sou tão bonzinho, eu vou no centro espírita, eu faço discurso, como é que Deus me coloca em situações difíceis, né? Eu sou tão bonzinho, como é que essas coisas me acontecem? Por que as pessoas não me retornam? Então, eu acho que trabalhar nessa idealização de ego, né? Esse que é o grande momento, é saber quem somos, o tamanho que nós somos. Sim. Até porque se eu não aceito as situações com tranquilidade que acontecem na minha vida, é porque realmente eu ainda estou numa máscara, né? A situação, quando eu estou harmonizado, é o que a gente lê, o que a gente estuda, a gente sabe que o processo, por mais difícil que seja, ele é encarado com tranquilidade. Porque eu já não sou aquela posse, eu não sou aquele corpo, eu não sou aquele orgulho ferido. Eu sou muito mais, eu sou o eu superior. E isso é libertador, porque daí eu também já não fico ansioso, eu não fico angustiado, eu não fico culpado, né? Porque eu estou ocupando bem meu tempo, me burilando e me aperfeiçoando. Posso não ser perfeito, mas dentro da minha pequenez, então, Senhor, se é isso que Tu quer, eu me entrego. Então está tudo bem. Então nós estamos de acordo, porque isso é para o meu melhor. Eu não tenho dúvidas de que é para me melhorar, né? Eu caio em mim, cair em si, que a Joana fala, né? Eu caio em mim. Porque senão é sempre aquela coisa, né? Eu vou então agora matar uma galinha ali na esquina para ninguém vir atrás de mim. Esse ano eu vou usar patuá e vou, né, sal grosso e pimenta porque os invejosos estão por aí. Eu vou usar vermelho porque eu quero um amor e eu vou usar amarelo porque eu quero dinheiro. Porque eu morro de medo, né, dessa realidade que vem e me pega e não tem lógica nisso. Se eu não vejo lógica, eu ainda estou naquele mundo irracional, né? A questão do centro espírita, eu acho que a gente está lá porque é que nós precisamos estar lá para nos melhorar. E não porque somos bonzinhos. Né? E essa ideia fica. Mas tu não é espírita? A pergunta que acontece muito. Então nós estamos lá porque, graças a Deus, já temos um pouco de consciência de que lá nós podemos nos melhorar. Agora, aqui bonzinhos, nós estamos longe. Essa é a verdade. Se Jesus falou, eu não sou bom, Deus é bom, quem somos nós, né? Para dizer que somos, né? Então, realmente, a gente até sabe disso. Mas é que é bom, às vezes, eu dizer que eu sou bonito, que eu sou maravilhoso. Que nem a criança que faz um desenho que mostra para a mãe diz, está bonita. Ai, que bom que está bonito. E daí eu cresço sabendo que eu posso desenhar. Então, a gente precisa, às vezes, o nosso ego dizer, fiz um bom trabalho. Esse bolo ficou gostoso. Hoje eu fiz gente feliz. Hoje eu ajudei. Hoje eu fiz mais do que os outros. A gente confunde muito isso. A alegria é muito importante, gente. A alegria. São Francisco de Assis era alegre. Jesus era uma alma radiante. Então, a alegria, inclusive, ela diz respeito a estarmos no caminho certo, porque a gente nasceu para ser feliz. A Joana fala, né? E a questão do trabalho no centro espírita nos dá exatamente isso. A gente sai de lá, tu sai de lá satisfeito com algum pouquinho que tu tenha feito. Mas que isso não te leve à vaidade. E nem te leve à conquista. Bom, fiz a minha parte, anota aí, hoje já trabalhei. Quer dizer, não é isso. Mas que te dê essa satisfação verdadeira, claro, de que tu está fazendo um pedacinho para ti, fundamentalmente. Né? Sai bem do trabalho, mas tu sai bem do trabalho porque isso fez bem para ti. O teu crescimento. E essa história da gente, eu sou tão bonzinho e não recebo, eu acho que ainda é estar colocando as coisas nos outros. Né? Eu acho que isso é muito importante.
né? Esperando o prêmio. Eu E acho daí, que não é por aí. a gente chega no que conclui a Joana, que as coisas eternas são aquelas que fizemos para os outros. Justamente por isso. Porque como tudo é energia e é físico a coisa, e é química a coisa, a gente sente o calor do afeto, aquilo que a gente realmente conquista a paz é através dos outros. E eu acho assim, ó, essa caminhada, por exemplo, agora, eu posso falar por mim, que estou aposentada e estou num trabalho, eu estou fazendo todos esses trabalhos voluntários e estudos, e isso é justamente para me desacomodar. Né? Porque o que eu não aceito em mim é ficar acomodada, porque eu acho que cada trabalho, cada estudo, eu entro numa zona de desconforto, né? Porque eu entro em contato com pessoas diferentes, com pessoas com outras ideias, né? Só que a caminhada, justamente, então, ela é mais tranquila, porque a gente não tem mais a busca daquela parte material, do ter. Né? A gente já conquistou algumas coisas, então ela se torna mais tranquila. A gente pode se dedicar um pouco mais para o lado do ser, né? De não tanto do ter, porque já tem casa para morar, já tem um carrinho, já tem comida, já tem de onde sair a tua subsistência, né? Então a coisa se torna um pouco mais tranquila. Vou dizer um poema do Fernando Pessoa, que diz que somos anjos de uma só asa. Só conseguiremos voar quando nos abraçarmos aos outros. É o que tu acabou de dizer, Fernando Pessoa. Bem isso aí. Muito bem. Belo encerramento.